Hoje é sexta, dia de recebermos do Contexto o colunista Tássio Lohan, que vai nos trazer apurações sobre uma obra em uma avenida com indícios graves de superfaturamento. Conta pra gente essa história, Tássio. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo bem. Exatamente. A gente tem publicado aí uma série de reportagens sobre o Maranhão e sobre essa construção de uma avenida ali no Maranhão, chamada Avenida Litorânea. Essa avenida já existe, só que agora eles vão prolongar essa avenida. Então, até então tinham 7 quilômetros, eles vão colocar mais 7 quilômetros, tendo 14 quilômetros nessa avenida. O que chama a atenção, na verdade, é uma série de irregularidades que foram identificadas pelo TCU no relatório de fiscalização que eles fizeram. Apontaram 8 graves irregularidades. Eles usam esse termo, né, de graves irregularidades. Tá aqui a avenida, inclusive, né, literalmente uma avenida litorânea, que vai ligar São Luís a São José de Ribamar. Tem superfaturamento de quase 2 milhões. É um número relativamente pequeno, entre aspas, né? 2 milhões já é muito. Para uma obra é relativamente baixo. Exatamente, só que esses 2 milhões é de uma parte da obra, então pode ser que exista mais superfaturamento, envolvido. Exatamente. Ainda mais que a obra é avaliada em 235 milhões de reais. Então já é uma outra coisa que chama a atenção. Teve restrição à competitividade na licitação, tinham 3 empresas ali que participaram da licitação inicialmente, mas 2 foram logo desclassificadas. O contrato acabou indo para uma empresa chamada Lucena. E tem um outro ponto interessante que a gente está contando também, que houve uma subcontratação de uma empresa, de uma suposta empresa de fachada. Vamos lá, o edital ele obrigava a subcontratação. E aí, nesse edital, a Lucena, que ganhou o contrato, informou que ia subcontratar uma empresa chamada Aglas Infraestrutura. Só que a gente foi atrás da Aglas e no próprio relatório do TCU também detalha ali um pouco do que seria essa Aglas Infraestrutura. A empresa não tem site, não tem perfil nas redes sociais, não tem funcionário, não tem veículo, a única coisa que a gente sabe é que ela fica em um prédio comercial, numa pequena sala de um prédio comercial lá em São Luís. Então chama a atenção justamente isso, porque é uma suposta empresa de fachada. Tem um CNPJ e uma sede. Exatamente. E olha lá, uma sede para uma construtora que, em tese ali, ia tocar parte de uma obra de 235 milhões de reais, né? A gente foi atrás da dona também. A gente descobriu que a dona dessa empresa, a gente encontrou as redes sociais e ela não faz qualquer referência a obras milionárias, coisas do tipo, mas na verdade ela se apresenta ali como uma revendedora de maquiagens. Nossa. Então ela faz ali postagens sobre blushes, sobre skincare, sobre batons de uma loja da Alice Salazar, que é uma influenciadora também de 3 milhões de seguidores, mais ou menos. Ela tem essa loja ali, ela atua na frente dessa loja de maquiagem, não tendo qualquer referência. E o TCU descobriu também que ela é uma professora da rede pública do Maranhão. Tem salário de 6 mil reais e isso é errado, né? Primeiro, servidor público não pode ser administrador de empresa, isso é vedado, e muito menos ser contratado pelo próprio Estado ou subcontratado pelo próprio Estado para tocar uma obra, né? Agora, sabemos quem é que está tocando essa obra? Porque o que acontece? Muitas vezes obras deste porte, principalmente em ano eleitoral, elas têm dinheiro de emenda, ou têm investimento, ou têm um projeto de algum político específico. Existe dedo de alguém? Sim, essa obra ela é financiada com recursos do novo PAC, né, recursos federais, mas a partir do momento que o governo envia esse dinheiro, o Maranhão, o estado do Maranhão, tocado aí pelo governador Carlos Brandão, toca a obra, faz a licitação, contrata e, em tese, ali deveria também vistoriar ali o andamento dessa obra justamente. Essa obra começou em 2025, a gente está em 2026, né? Essa obra começou em 2025 e tinha 2 anos de duração, ou seja, ali até 2027. Só que, ano eleitoral, a gestão de Carlos Brandão decidiu cortar pela metade o prazo de entrega e deve entregar essa obra aí com vários indícios de irregularidades em meados de maio desse ano, ou seja, alguns meses antes das eleições, né? E aí chama a atenção justamente porque o Carlos Brandão já foi reeleito, vai sair do Palácio dos Leões, né, que é a sede ali do governo do Maranhão. Ele vai sair, existe uma conversa de que ele pode ser candidato a senador pelo Maranhão,
Mas existe também uma conversa, inclusive, mais avançada de que ele vai lançar o sobrinho dele, que é secretário do governo do Maranhão, para tentar sucedê-lo ali no governo do Maranhão. E aí tem essas várias irregularidades, tudo isso, o governo cortando, TCU apontando isso, e hoje a gente também publica uma informação, que é esse print que está aqui do lado, mostrando que o governo federal, quando foi analisar essa obra, ele simplesmente demorou 3 horas, ou seja, foi no VaptVupt, para aprovar o repasse de 235 milhões de reais, né? Foi o governo do Maranhão fez o pedido ali para o governo, o Ministério das Cidades demorou 3 horas para analisar e aprovou esse repasse. Alguns dias depois já estava o presidente Lula e o governador Carlos Brandão no evento ali, justamente já anunciando esse repasse aí de 235 milhões. E aí um outro detalhe que é interessante, que no discurso ali desse anúncio, o presidente Lula pediu para a imprensa ficar de olho no dinheiro, porque ele sabia que o valor é alto, e a gente está aqui fazendo o papel aqui que o presidente Lula alertou e mostrando as irregularidades que tem nessa obra aí de 235 milhões de reais. Acho que o presidente Lula não estava ligado nessa coluna no ano passado, não, porque a quantidade de denúncia que a gente mostrou aqui, de carteira de vacinação de ministro, foi denúncia de obra, foi denúncia ligada, inclusive, qual foi a da casa, uma das últimas que a gente mostrou aqui, de uma casa aqui em Brasília, Tássio? Qual foi essa denúncia de uma casa que uma pessoa ia comprar essa casa, a casa do careca do INSS? Sim. De uma ligação do INSS. Então, olha, teve denúncia de à torta e à direita. Então, o presidente Lula precisa ficar ligado e ter cuidado quando pedir para jornalista ficar de olho em dinheiro de obra, porque o jornalista vai ficar de olho em dinheiro de obra. Agora, a pergunta que não quer calar. A obra vai ficar pronta, mas ela vai ficar pronta, porque quando a obra fica pronta antes do prazo, costuma ficar pronta nas coxas. Exatamente. Esse é um dos principais pontos que o TCU alerta ali, justamente quando eles reduziram o prazo, porque teve algumas coisas que eles já identificaram. Por exemplo, na obra, inicialmente estava previsto tubos de concretos para serem colocados ali para fazer o escoamento, o esgoto e tudo mais. E como eles tiveram que acelerar, eles trocaram para um tubo de PAD, ou seja, de plástico, né? Existe uma discussão ali justamente qual que é melhor, tudo mais, mas já é um efeito da obra. Um outro efeito, o Ministério Público Federal já identificou que houve danos ambientais ali numas falésias, ali perto da Avenida Litorânea, que chama a atenção justamente porque o governo federal aprovou isso rapidamente, a obra está fazendo rapidamente. Então, talvez não tenham se atentado também para questões ambientais, que a gente sabe que é importante o governo, inclusive para o governo Lula, que é uma pauta importante para o governo Lula. Então, a obra provavelmente vai ser entregue, eles estão correndo rapidamente para fazer isso, mas, como você mesmo disse, pode ter algumas coisas aí que vão deixar a desejar, mas vai estar lá, obviamente, a obra vai estar entregue, vai estar a placa ali do governador Carlos Brandão, dizendo que fez um grande feito. Como eles têm anunciado, né, eles chamam isso de uma obra histórica, uma das maiores obras do litoral do Maranhão. Então eles têm já ganhado muita política com isso, né, muita imagem com isso. Então provavelmente vai isso acontecer. Agora tem outro detalhe também, o que eles disseram disso tudo, né? O que o governador do Maranhão disse disso tudo? Eles negam as irregularidades. Eles falam que um secretário, inclusive, do governador foi até para uma rede pública de televisão, para uma grande rede de televisão, dizer que não teve irregularidades, que o TCU só fez alguns apontamentos, o que é mentira. O TCU usa esse termo de graves irregularidades. Ele também alegou que o governo não tem culpa da subcontratação da empresa de fachada, o que é mentira também, porque estava previsto no edital que tinha que ter uma subcontratação, e quando o governo do Maranhão aprova a empresa, a Lucena, para tocar a obra, ele já sabia que a Lucena ia contratar a Aglas. Inclusive, esse foi um dos motivos que ele desclassificou uma outra empresa, porque a outra empresa não tinha apresentado uma subcontratada, e aí o governo do Maranhão, tá na regra, vocês têm que apresentar uma subcontratada. Eles não conseguiram apresentar, foi desclassificada. Acabou que quem ganhou apresentou uma subcontratada de fachada, né, com vários indícios de irregularidades,
e já recebeu cerca de 8 milhões de reais. Então eles tentam se desvencilhar aí dessas irregularidades, minimizando o relatório do TCU, dizendo que não tem superfaturamento também, mas o papel é claro, e inclusive o TCU já avalia tocar algumas punições aí, responsabilizar alguns gestores aí em razão dessas irregularidades, dessas graves irregularidades. Até porque, para você que não sabe, quando existe um contrato de infraestrutura, esse contrato prevê fiscalização. Então, o governo que contrata, seja ele governo federal, governo estadual, municipal, ele precisa fiscalizar aquela obra que ele está contratando. Então, contratou essa empresa e essa subempresa, ele precisa ir até a obra e entender como é que essa obra está funcionando, até porque é uma obra que vai atender aos interesses públicos. A gente está falando aí de meio ambiente, estamos falando de uma obra onde as pessoas vão transitar, então estamos falando de segurança de transporte público, e não só sobre isso, qualquer obra que exista no país, que há uma contratação, existem os fiscais elegidos pelo governo para ir lá fiscalizar a obra. Isso é básico, é o mínimo de uma obra, de uma contratação de obra, ou seja, faltou fiscalização ou faltou fiscalização porque eles quiseram. Exatamente, bom ponto. E é isso que o Tribunal de Contas vai avaliar e com certeza a coluna do Tássio, se tiver novidade, vai trazer para a gente. Tássio, obrigada mais uma vez pelas informações. Eu que agradeço. Continuaremos de olho por aqui. E traz para a gente. Pode deixar. Obrigada.